Aqui para mim diz que vocês estão vendo. Aqui foi também. Agora foi, professor. Tá? Beleza. Então, vamos começar. Vou aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para mim, né? Então, o que eu vou falar para vocês hoje meu computador crashou, velho. Eu te juro que meu computador crashou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Eu não entendi o que foi essa conversa aí, mas tudo bem. Tá. O que a gente vai falar, então, é sobre o que a gente entende desse nosso universo, né? E para a gente construir o nosso universo, ou para a gente entender como é que ele foi construído, eu dividi o que a gente vai falar em duas partes. Nos tijolos, né? Como se fosse uma casa, e no cimento que mantém esses tijolos unidos. Então, quais são os tijolos? Vão ser os constituintes básicos, e a gente vai fazer uma discussão hoje sobre eles. E os cimentos são as 4 forças fundamentais, 2 das quais vocês já ouviram falar aí no colégio, pelo menos de forma superficial, que são a força gravitacional e a força eletromagnética. As outras 2 são forças nucleares, e é a primeira vez que vocês vão ver uma abordagem sobre elas, mais séria e não muito detalhada, imagino que seja hoje. Muito bem. Então, quais são os tijolos, né? Tem todo um histórico de como é que essa coisa foi construída. Então, esses 4 caras que estão aqui na tela, Leucipo, Pitágoras, Demócrito, Epicuro, foram os pais do que a gente chama de atomismo filosófico. Então, naquela época, a filosofia, a matemática, a astronomia, a física, essas coisas estavam todas muito misturadas. Era uma procura por um conhecimento que era mais holístico, porque também era muito pequeno, né? A informação que eles tinham era pequena. E aí, não se tinha ainda a metodologia científica, que eu falei para vocês, que começou um pouco mais tarde, com Galileu. Então, eles não se preocupavam em testar as coisas. Quando eles tinham alguma teoria ou alguma proposta, eram sempre discussões muito mais filosóficas e não tinha uma experimentação mais empírica, né? Uma coisa mais voltada para o laboratório, ou uma observação do céu mais sistemática, com dados. Mas, de toda forma, eles foram os pais do que a gente conhece como átomo, né? Então, o atomismo filosófico era a ideia desses átomos aí, desses 4 gregos, né, que são precursores, que eram indivisíveis. E quais são esses átomos indivisíveis? Bom, são os 92 tipos básicos que aparecem lá na tabela periódica, e daqui a pouco eu vou voltar neles. Só que a metodologia científica foi sendo implementada, e as experiências começaram a ser feitas, e aí a proposta do que era o átomo, né, ou da coisa mais indivisível possível, também foi mudando. Então, a primeira proposta um pouco diferente do átomo, que pensou no átomo como uma bola de bilhar, foi feita por esse fulano aí, chamado John Dalton, que também era um cara que estudava matemática, química, física, meteorologia, e até um pouco de biologia, né. Então, ele propôs o átomo como esferas maciças, homogêneas, indivisíveis e indestrutíveis, exatamente a ideia de uma bola de bilhar, né, uma coisa assim, esférica, simétrica, homogênea, tudo ali composto naquela quantidade esférica. Bom, uma coisa interessante com relação ao Dalton, é que, não sei se vocês sabem, mas o daltonismo, o que também em inglês é conhecido como colorblind, as pessoas que são cegas para as cores, foi mencionado na primeira vez por ele, porque apesar da maior parte dos homens ter uma quantidade perceptível de daltonismo, por isso quando a namorada diz assim, essa roupa não combina, em geral ela tem razão, porque as mulheres conseguem enxergar mais tonalidades do espectro eletromagnético dentro do visível do que a maioria dos homens, e para uma mulher ser daltônica, ela precisa ter mãe e pais daltônicos, a mãe precisa transmitir o daltonismo e o pai precisa ser daltônico. Então, é realmente uma combinação muito difícil, porque, em geral, o homem manifesta a doença e a mulher é quem transmite. Então, normalmente, o rapaz que é daltônico tem uma mãe que transmitiu a doença, portanto, tem ancestrais da mãe com daltonismo. Muito bem, o Dalton tem a vantagem de ter encarado isso de frente, né? Os homens, em geral, disfarçam, dizem que não, na verdade, as mulheres é que são muito exigentes, mas o Dalton encarou isso e de fato, foi a partir daí que o daltonismo passou a ser estudado, e ele está ligado ao gênero, né, naquele XY lá
da biologia do colégio, é por isso que uma mulher transmite, o homem manifesta, mas nosso assunto hoje não é biologia, é átomo, né? Então, vou continuar ali. A bola de bilhar também não era uma boa proposta, né? Então, os primeiros modelos atômicos mais sofisticados foram propostos por Thomson, em 1897. Tem aí um panetonezinho redondinho, né? Ele chamou esse modelo de pudim de passas. Então, a ideia dele era uma esfera positiva recheada com cargas negativas, né? Então, era diferente daquela esfera homogênea do Dalton, tudo misturado. O Thomson, de fato, imaginou que que a gente chama hoje de prótons e de elétrons estavam distribuídos de uma forma aí como nesse panetonezinho ou num pudim de passas. Mas isso não era um bom modelo, e aí a física, a metodologia científica já estava sendo colocada em prática, então esse modelo foi testado, né? Então, testado por quem? Por Rutherford. Ele testou em 1911, e aí eu tenho dois desenhinhos em cima e embaixo, né? O modelo de Thomson é esse sempre da esquerda, nas duas figuras, então uma mistura de cargas positivas e negativas, e o que o Rutherford observou, com a proposta já próxima do átomo que a gente conhece, é o modelinho da direita. Foi feita uma experiência onde eles jogavam partículas alfa, né? Então, hoje a gente sabe que as partículas alfa são núcleos do átomo de hélio, mas naquela época eles não sabiam só que era uma partícula carregada, né? Com uma carga que era diferente da carga do elétron. Eles jogavam essa partícula a alfa no núcleo, e o que é que se esperaria, né? Se o núcleo fosse ali aquele modelo pudim de passas, essa coisa homogênea, o que se esperaria é que essa partícula alfa ia passar pelo núcleo, como tem essa minha figurinha aqui da esquerda, sempre da mesma forma, ia atravessar esse núcleo. Mas o que acontecia experimentalmente era uma coisa muito estranha. Essa partícula alfa podia ser desviada para ângulos muito estranhos, e podia até voltar para trás, né? Ela podia bater e voltar na direção da qual ela tinha sido emitida. Então, o que o Rutherford disse, falou, não é assim, é claro que o núcleo é uma coisa diferente, deve ter uma quantidade compacta, muito positiva, né? A partícula alfa também é positiva, que causa uma repulsão muito grande quando essas partículas se aproximam de tal forma que ela possa até reverter e voltar para trás. Só que, como explicar essa estrutura, né? Então, que é esse desenho que eu coloquei aí, a física clássica não explicava essa estrutura. Então, quem explicou, quem salvou o modelo do Rutherford foi o Bohr, em 1913. E aí já começou a mesma época da relatividade, dos primórdios da mecânica quântica que eu falei para vocês lá atrás, né? Então, o Bohr, ele propôs duas coisas. Primeiro, que quando o elétron está na sua própria órbita, ele não irradia. Por que isso é um postulado, né? Naquele momento não era possível se provar isso. Mas por que isso é uma coisa importante? Imagine que se eu tenho uma partícula positiva e eu tenho uma negativa orbitando aqui, é natural que a positiva atraia a negativa. Então, é natural, o que se esperaria é que ela girasse e viesse, né? O elétron viesse em direção ao núcleo. Mas isso claramente não acontecia. Então, o Bohr postulou que não era assim. Ele disse que os elétrons têm órbitas próprias. E quando elas estão nessas órbitas próprias, eles estão lá muito felizes, eles não emitem radiação eletromagnética. E aí ele ainda foi além, né? Ele disse que o momento angular dessas partículas era NH cortado, né? Então, o H cortado é H sobre 2π, e o N era um número quântico que podia ser 1, 2, 3, dependendo da órbita na qual o elétron estivesse orbitando. Além disso, esses elétrons podiam ser excitados de uma órbita para outra, né? Então, eu tenho um elétron aqui, aí eu fiz um desenho aqui à mão. Ele tem um elétron no que a gente chama de estado fundamental, então ele está orbitando. Vamos supor que, por alguma razão, ele receba uma quantidade de energia extra. Por exemplo, no efeito fotoelétrico, né? Como é que era o efeito fotoelétrico? Vinha lá um fóton e transmitia a energia dele para o elétron. Então, vamos supor que esse fóton bata no elétron e o elétron suba, ele ganha energia, então ele pode mudar para uma outra órbita, né? Essas órbitas são bem definidas, não são qualquer lugar no espaço, mas ele muda para essa outra órbita, que é o que eu chamei de estado excitado, aqui na minha figurinha, só que ele não quer ficar lá no estado excitado.
né? Não é o estado natural dele, o estado natural dele é o estado fundamental. Então, o que o elétron faz? Ele pula de novo para o estado, para a órbita onde ele quer ficar. E quando ele pula para essa órbita, o que acontece com essa energia que sobrou, né? É como se fosse uma energia potencial quando a gente dá um pulo de um lugar para o outro, né? Onde vai essa energia, que aí nesse caso é quântica? Ela é emitida na forma de raios-x. E a frequência desse raio-x nada mais é do que o estado final, a energia do estado final menos a energia do estado inicial dividido por H. A gente já viu aqui que o E é H-Ni, né? Não vimos essa expressão? Então, o Ni é o E sobre H. Qual E? A diferença de energia entre esses dois níveis. Muito bem. No núcleo do átomo, a gente tem uma coisa exatamente análoga, né? Se eu conseguir excitar um nucleon, um próton ou um nêutron do seu estado fundamental para o seu estado excitado, quando ele decai, ele também emite energia, só que essa energia é muito mais intensa, ela vem na forma de raios gama. Então, lembra lá do espectro eletromagnético que a gente andou estudando? O raio-x tem energia da ordem de eletronvolts. Os raios gama têm energias da ordem de mega eletronvolts, né? Porque para eu acionar, mandar energia ali para excitar um nucleon dentro do núcleo, eu preciso muito mais energia do que para excitar um elétron que está lá na eletrosfera. Então, esse modelo se consolidou, né? Com a experiência do Rutherford e com o postulado do Bohr. E continuou, né? Em 1913, então, esses postulados aí salvaram esse modelo. Mas percebam que até aí havia, eu estou falando em tijolos da natureza, né? Havia 2 tijolos conhecidos. Os de carga positiva, que eram os prótons que estavam no núcleo, e os elétrons de carga negativa. Mas os químicos já sabiam que devia ter outra partícula ali dentro do núcleo, porque o número atômico, que era a soma dos prótons, dos nêutrons, dos elétrons, menos a energia de ligação, né? Energia, massa que vira energia quando eles se ligam, não batia com o que era medido. Então, na verdade, dentro do núcleo também tinham os nêutrons. E os nêutrons só foram detectados por Chadwick em 1932. Então, em 1932, os tijolos passaram a ser 3. Os prótons e os nêutrons, que estavam lá no interior do núcleo, e os elétrons, que estavam lá fora. Bom, vocês já sabem, e quem viu o filminho da Ana, ela fala isso, né? Se eu tivesse só um átomo de hidrogênio, eu tenho um único próton, portanto, eu tenho um único elétron, porque esses caras são nêutrons. Se eu tiver um átomo do oxigênio 16, por exemplo, eu tenho 8 prótons lá dentro, eu tenho que ter 8 elétrons na eletrosfera para que esses caras continuem neutros, né? Quando a gente arranca um elétron, a gente tem o que ela chamou de um átomo ionizado. Bom, só para vocês terem uma ideia, essa figurinha que eu coloquei, que parece uma coisa complicadíssima, na verdade mostra para vocês o estado, a função de onda do átomo de hidrogênio, o estado fundamental e alguns dos seus estados excitados. Esse psi, n, l, r, θ e φ, com esse número gigante que aparece aqui, é uma coisa que vocês vão estudar lá no curso de estrutura da matéria. E esse psi a gente deduz na mão, quando a gente resolve a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Percebam que essa expressão gigantesca tem aí fatoriais, tem um exponencial, tem um L que chama de polinômio de Legendre, e tem esse YLM de θ e φ, que a gente chama de harmônico esférico. Essas grandezas todas, elas aparecem quando a gente estuda o cara que é o cara mais simples da tabela periódica, que é o átomo de hidrogênio. Vejam que coisa fantástica. Então, o átomo de hidrogênio, em toda a sua glória, pode ter todas essas configurações de todas essas figurinhas aí que estão aparecendo, dependendo do momento angular que ele tem, dependendo em que órbita ele está, se está no estado excitado, no estado fundamental, e assim por diante. Isso vocês vão ver lá para frente. Hoje eu vou voltar lá nos tijolos da natureza, mas era só para mostrar para vocês que mesmo o estudo do átomo de hidrogênio, do ponto de vista da física quântica, é uma coisa não trivial. Muito bem, então 3 tijolos, né? Aí em 1947, houve a famosa experiência em Chacaltaya. Chacaltaya é um monte de 5.000 metros que fica perto de La Paz, onde trabalharam o César Lattes, que é o famoso Lattes do currículo Lattes, o Powell, que era o chefe lá da equipe,
e outros físicos, e eles descobriram o meson pi, ou pion, nessas experiências com raios cósmicos que vinham da atmosfera. Quem assistiu lá no filminho da Ana Maria Engler, ela também fala do estudo desses raios cósmicos, né? E foi a descoberta do pion que deu origem à física das partículas elementares. E a partir daí, um número enorme de partículas começou a ser detectado em laboratórios ou em experiências que envolviam raios cósmicos. Será que todas essas partículas eram constituintes básicos? Se fosse assim, como é que a gente ia explicar o mundo, né? Ia ser muito complicado. Então, eu vou sugerir para vocês um filminho, vou interromper um livrinho, vou interromper e vou mostrar a foto desse livro, que foi escrito por professores do CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, onde a Ana Maria também menciona, né, que ela trabalhou por muitos anos, fica no Rio de Janeiro, em frente ao Pinel, e foi um dos fundadores do CBPF, também foi o César Lattes. Então, eu vou interromper aqui um minutinho, para poder compartilhar isso aqui. E vou compartilhar agora essa tabela. Depois o vídeo vai para vocês podem clicar ali no link, mas se vocês tiverem um tempinho, isso aqui é um livro escrito por físicos do CBPF que fala a partículas elementares, a desconstrução da matéria pelo homem. Então, como é que o homem faz para entrar dentro da matéria, né, e descobrir o que é que tem lá nas suas fases mais fundamentais. Então, aqui é um livro bem legal, começa falando aqui do que se conhecia no começo, terra, fogo, água e ar, então praticamente volta para os gregos, e depois tem toda a história do fragmento, do indivisível, que era o atomismo, depois o que é radiação, barari, barará. Então, fica aqui para vocês olharem depois com cuidado para esse livrinho. Se não der para fazer agora, guardem, anotem aí, baixem o PDF, façam isso nas férias, porque é, de fato, interessante e simples de entender. Vou parar aqui e vou voltar lá. Para a minha apresentação. Muito bem, então, um pedacinho disso aí eu tirei do livro esse negócio aqui, que é bem interessante, né? Então, a partir da década de 50, além dessas partículas que eram detectadas nos raios cósmicos, começaram a ter os grandes aceleradores de partículas, né? Então, formou-se um verdadeiro zoológico de partículas e cada uma tinha uma letra grega. Então, botei aí embaixo a cronologia das partículas, né? Então, vejam aqui, bem à esquerda tem o elétron, depois, 1920, o próton, 1930 o nêutron, aí se descobriram as antipartículas, então veio o pósitron, né, que é a antipartícula do elétron, depois o míon, mais e menos, antes dos anos 40, e vejam aí, depois de 1947, quando é descoberto o pion, essa tralha toda de partículas começou a ser detectada. Então tem aí todo mundo abestalhado, né, com a quantidade de partículas que era detectada. E então, teve um cara que disse o seguinte, o descobridor de uma nova partícula elementar costumava ser agraciado com o prêmio Nobel, porque o Yukawa, por exemplo, ganhou o prêmio Nobel, né? O Powell também, que detectou o meson pi. Mas agora deveria ser punido com uma multa de 10 mil, na época, dólares. Porque os físicos ficaram sem saber como explicar o universo. Até que, em 1964, percebam, bastante tempo depois, quase 20 anos depois, o Gell-Mann e o Zweig, que eram caras que sabiam muita matemática, teoria de grupos, propuseram a existência dos quarks. No começo, eles propuseram a existência dos quarks U, D e S, eu já vou mostrar para vocês qual era o esqueminha, e como constituintes básicos dos bárions, dos prótons, dos nêutrons e de várias daquelas partículas que tinham sido detectadas. Mas haviam outras partículas que também eram elementares, como os elétrons, os míons e os taus, que são chamados de leptons. Então, tá aqui um pouquinho da proposta deles. Então, tem bárions e mesons, essa é a parte do spin meio e spin 1, vocês não precisam se importar com elas, o que vocês podem olhar, isso aqui é um esquema de spin com isospin. Então, são duas quantidades que a física quântica define, mas o que é importante e interessante olhar é assim, ó, olhem no esqueminha à esquerda, no esqueminha de cima tem lá nêutron e próton, certo? Eles conseguiram mapear esse nêutron e próton, no esqueminha de baixo tem lá
UDD para o nêutron, UUD para o próton. Depois vamos olhar um qualquer lá no meio, sigma zero, né? O sigma zero era um cara que eles conseguiram mapear em termos de quarks U, D e S. E isso valia para outros tipos de partículas, né? Como o pion, por exemplo. Então, tem essas outras partículas que eram mesons, K0, K+, romeno, partículas que também tinham sido detectadas. Vamos pegar uma delas, por exemplo, a primeira lá em cima, K0 estrela. K0 estrela, mapeado nesse novo esquema, era um ds barra. Então, as partículas aí, elas eram compostas ou por 3 quarks, que são essas que estão do nosso lado esquerdo, e esses 3 quarks podiam ser U, D e S, ou por um par quark-antiquark, que são essas do lado direito, né? Então, tem aqui, por exemplo, Rho-, era D, U barra. O Rho+, que é a antipartícula, U, D barra. O barra significa uma antipartícula. Então, se eu quiser pensar, por exemplo, no termos do antinêutron, se o nêutron é UDD, o antinêutron deve ser U barra, D barra, D barra, certo? Se o próton é UUD, o antipróton deve ser constituído por antiquarks, U barra e D barra, e assim por diante. Então, qual foi a beleza disso? Que aquele festival de partículas desapareceu e passaram, então, as partículas elementares a ser os quarks e os leptons. Então, no primeiro momento, os quarks eram esses quarks conhecidos como quarks de primeira geração, que era o up, o down e o estranho. E os leptons conhecidos eram o elétron e a sua antipartícula. Depois vieram os outros quarks, né? Aí eu não vou entrar nesse detalhe da história, vocês vão ver isso lá mais para frente, quando vocês estudarem partículas, mas aí apareceu o charm, o top e o bottom, e aí também apareceram outros leptons, o muon, o tau. Cada um desses caras, elétron, muon e tau, tem um neutrino correspondente. Então, sempre que aparece um elétron numa reação, ou quase sempre, vem acompanhado de um neutrino. Sempre quando aparece um muon, ele vem acompanhado de um neutrino do muon. Então, eles são rotulados, dependendo de quem eles acompanham, né? Então, tem o neutrino do elétron, o neutrino do muon e o neutrino do tau. Para fechar esse modelo padrão de partículas, ainda faltavam algumas delas, né? O fóton a gente já falou aqui, estava lá, mas quem fazia a interação entre os quarks são partículas conhecidas como gluons, e ainda tem outras partículas que são necessárias por causa da força nuclear fraca, que são esses bósons Z e os bósons W, tem o W+, e o W-. Por fim, para fechar esse conjunto aí de partículas elementares, ainda tem um outro bóson que ficou muito famoso recentemente, que é o tal bóson de Higgs, né? Que aqui está com letra minúscula, mas na verdade Higgs é um nome, né? Foi a pessoa que propôs a existência desse bóson para fechar toda essa teoria, então deveria ser com letra maiúscula. O bóson de Higgs, ele é fundamental porque, de acordo com o modelo padrão, né, escrito em termos de teoria de campos, que também é uma coisa que vocês vão ver só lá para frente, as partículas não deveriam ter massa. Todas elas deveriam ser partículas como fóton, sem massa. Mas a gente sabe que elas têm massa, né? Então, o AP, por exemplo, o quark AP tem uma massa 2,2 MeV por C quadrado. Se o C for 1, 2,2 MeV. E o bóton, por exemplo, tem uma massa de 4,18 GeVs por C quadrado. O elétron tem uma massa de meio MeVs por C quadrado, e assim por diante, né? Como é que elas criaram essa massa? Porque teve um campo, que era chamado de campo de Higgs, que pode ser descrito em termos de uma partícula, estou simplificando muito a história, que deu massa para essas partículas, né? Então, a interação com esse campo aqui deixou essas partículas mais gordinhas e elas se tornaram massivas. Bom, isso é as partículas. Então, isso é o que a gente conhece, o que a gente entende até hoje, né? Eu falei para vocês que eu ia falar dos tijolos, então tá aí que estão os nossos tijolos. E os cimentos, né? O cimento são as 4 forças. Então, a força forte, eletromagnética, fraca e gravitacional. A eletromagnética e a gravitacional você já conhece, né? Então, a força gravitacional atua, olha lá o finzinho da tabela, entre quem? Entre partículas massivas, né? Então, a gente consegue descrever o comportamento do nosso sistema solar praticamente só por meio da força gravitacional. Enquanto que, quando em termos do átomo, eu tenho tanto a força gravitacional quanto a força eletromagnética agindo entre o núcleo e o elétron em volta, certo? Só que a força eletromagnética, se eu comparar
com a força gravitacional, se vocês olharem aí intensidade, a força eletromagnética é 1/137 da força nuclear. Então, a força eletromagnética é 1/137avos da força nuclear forte, né? É por isso que dentro do núcleo, apesar de eu ter prótons, certo? Que sentem a repulsão coulombiana, são partículas de cargas positivas, eles têm que se repelir, quem segura esses caras lá é a força nuclear forte, que é 137 vezes mais intensa do que a força eletromagnética. Por outro lado, a força gravitacional, que leva em conta as massas dessas partículas, que são muito pequenininhas, é 10 a menos 39 vezes menor do que a força nuclear forte, ou eletromagnética, né, que são da mesma ordem de grandeza, perto dos 10 a menos 39. E, por fim, tem a força nuclear fraca, que se dá quando a gente tem um núcleo radioativo. Então, quando tem um problema de estabilidade, esse núcleo decai e ele emite partículas alfa, beta, que são os elétrons, ou gama, que é radiação eletromagnética, né? Então, esse decaimento por partículas alfa, beta e gama, tem o decaimento por partículas beta é o que a gente chama, na verdade, de força nuclear fraca. E vocês também vão estudar isso mais para frente, lá no curso de nuclear. Mas esses são, então, esse é o cimento da natureza. Então, eu conhecendo essas 4 interações e aquela tabela de partículas, eu devo ser capaz de explicar tudo. Isso, olha que coisa sensacional, ou quase tudo. Então, com esses 4 tipos de força, mais os 2 tijolos, a gente tem uma explicação plausível para a existência e para a quantidade dos elementos químicos que são conhecidos. Então, as forças devem fazer com que esses constituintes básicos interajam por si, ou por transferência, isso é o tipo daquela química de colégio, que vocês já viram, né? Tem até aquelas equações estequiométricas, nada mais são do que transferência, ou por fissão ou por fusão, aí já são as duas tipos de reações nucleares, né? Então, fissão se dá quando um elemento se subdivide em 2 ou mais partes. Então, por exemplo, quando a gente tem o urânio e ele é bombardeado com nêutron, ele decai, né? Ele decai no césio e mais um outro elemento, e aí ainda emite nêutrons. Isso é o processo de fissão, que acontece tanto nas usinas nucleares, como na que deu origem à bomba. E tem a reação química da fusão, que é a nossa expectativa aí, que a gente gostaria muito de ter para ter uma energia limpa, que é quando 2 ou mais elementos se combinam para originar um terceiro, que é o que acontece no Sol o tempo todo e nas estrelas, né? Eu já falei aqui, que é o que eu falei aí na aula passada, e aí vocês podem dar uma olhadinha lá se esquecer. E qual é a abundância dos elementos químicos no universo? Tá aqui, ó. Então, durante o Big Bang, se formou basicamente hidrogênio e hélio. Tá vendo o número atômico Z nessa tabelinha? Hidrogênio e hélio. E esses caras têm uma abundância relativa enorme. Então, é como se 71% do que a gente vê no universo fosse hidrogênio e 27% hélio. Isso faz todo sentido, né? Se no Big Bang eu tinha só partículas elementares, que eram os quarks, as primeiras matérias, os primeiros elementos químicos formados devem ser aqueles mais leves, né? Que foram os mais fáceis de juntar coisa, que é o que aconteceu ali durante o Big Bang. Depois as estrelas, elas começaram a fundir, e aí vem aí, conforme o número atômico vai aumentando, tem a fusão do hidrogênio com o hélio, depois a fusão do carbono e do silício, e isso vai até o ferro, que é também o que eu já falei para vocês aqui na aula passada. Então, se vocês continuarem olhando ali na minha tabela, do carbono ao neônio tem 1,8%, do neônio ao titânio 0,2%, ferro 0,02%, e elementos com A maior do que o 56, que é o do ferro, eu tenho um número ridiculamente pequeno. E esses caras foram formados em outros processos, que são chamados processos de captura rápida, por isso esse Rzinho, e lenta, de slow, por isso esse Szinho, que são processos que se dão aí na nossa galáxia. Então, se eu olhar aqui para a tabela periódica, já que eu estou falando dela, né, eu vou voltar a falar dela um pouquinho mais para frente, vejam que em azulzinho tem lá os caras do Big Bang, hidrogênio, e o hélio aqui em cima, e um pouquinho do lítio. Depois, berílio, um pouquinho do lítio e o boro vieram na fissão dos raios cósmicos.
Depois, estrelas de baixa massa, moribundas, né, estão aí em verdinho, criaram outros elementos químicos. Fusão de estrelas de nêutrons, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, criaram esses em roxinho. E tem alguns aí que só foram criados mesmo em laboratório, que na síntese humana, que são os caras que não têm isótopos estáveis. Muito bem, então como esses elementos se formaram? Né? A gente já sabe que eles dependeram desses constituintes básicos e dessas interações. Então, segundo o Big Bang, né, que aconteceu mais ou menos 15 bilhões de anos atrás, depois dessa explosão, que ninguém sabe o que é, ninguém viu, ninguém pode explicar matematicamente, surgiu, deu-se a formação dos tijolos da natureza. Quais são os tijolos? Os quarks, os leptons, esses caras mais elementares. E a temperatura dessa sopa era super alta, né? Mas aí as forças gravitacionais passaram a atuar, os tijolos começaram a se unir, e eles foram formando, com a ajuda das forças eletromagnética e nuclear, os núcleos e os átomos mais simples, que formaram as estrelas, que começaram a fundir gerar elementos mais pesados lá no seu interior, né, fusão nuclear, transformando alguns desses elementos bem levezinhos em alguns mais pesados. Só que nessa fusão, as estrelas passaram a liberar matéria cada vez mais complexa, quando elas morriam, por exemplo, quando tinha uma explosão de supernova. E também resultante da queima dessa energia. E essa matéria foi se juntando àquela sopa cósmica, gerando uma espécie de gás interestelar e foram aparecendo estrelas cada vez mais complexas, né, com o seu interior já contendo elementos químicos mais possíveis. Então, esse desenho é um desenho meu, não é lá grande coisa, mas a ideia é mostrar que isso é um processo cíclico, né? Então, tem esse gás interestelar, se dá a condensação gravitacional que gera a estrela. A estrela funde matéria e libera essa matéria para o gás interestelar, que esse processo vai se enriquecendo, e isso resultou no universo que a gente conhece hoje. Então, os elementos químicos mais leves surgiram logo no começo do universo e, claro, estão presentes em maior quantidade. Os elementos mais pesados só foram aparecendo com o passar do tempo e conforme o universo foi resfriando, e a abundância deles, então, esperadamente, é menor, como que a gente vê lá na tabela periódica. Então, onde são sintetizados alguns dos elementos? Né? Então, tem aqui uma tabelinha que eu gosto de mostrar. Vê aí que os raios cósmicos, eles sintetizam desde o berílio até o manganês. Numa explosão de supernova, tem desde o carbono ali até o plutônio. Numa explosão nuclear, eu vou tendo sempre elementos mais pesados, né? E ali num reprocessamento nuclear que se dá num reator, a gente pode ter ali o iodo, que também é um cara muito utilizado aí quando a gente faz... quem precisa fazer terapia por radioisótopos. Então, de novo, aqui a nossa tabelinha com toda essa informação de quem veio de onde, tanto quanto a gente saiba. E aí, ainda tem, o que são essa explosão de estrelas massivas, ou fusão de estrelas de nêutrons, né, que estão em roxinho e em amarelinho. Né? Então, a explosão das estrelas massivas são aquilo que eu falei para vocês lá na nossa aula passada sobre esse assunto. E a fusão de estrelas de nêutron em roxinho são as fulanas que surgiram quando a gente detecta lá as ondas gravitacionais. Então, aqui tem uma figura que é comum, né, da gente ser encontrada por aqui. Ela foi reproduzida pelo meu aluno doutorado, aí o Cauã, que tem habilidades de desenhar melhores que as minhas, e ela reproduz o que a gente sabe do universo, né? Então, tem lá à esquerda esse 10 a menos 36, 10 a menos 43 segundos, algo que já é depois da explosão, do Big Bang, e conforme o universo vai resfriando, aparecem ali, ó, bem à esquerda, os gluons, os elétrons, aquelas partículas elementares que eu mencionei, essa cobrinha são os fótons, né? Tem como é que fala? Uma rotulação para esses desenhos aí embaixo. Aí, o universo continua se expandindo e esfriando, e aparecem aí outras partículas, começam a aparecer, também elementares, até que elas começam a se juntar. Então, essas que estão em vermelhinho, que tem aí 3 quarks, são o que a gente chama de bárions, tipo próton e nêutron, e tem aquelas quark e antiquark, que são aquelas que a gente chama de mesons, como o meson pi, ou pion, que eu falei agora há pouco aí atrás. E essa estrutura vai
cada vez ficando mais complexa. Aí tem a tal da radiação de micro-ondas, que também é uma coisa famosa, né, que foi detectada. Também daria um bom seminário, nem pensei nisso. Mas é uma radiação de fundo, que a gente detecta o tempo todo, aí, que vem uma informação, né, tem que estar sempre aí, conta um pouco da história do universo para a gente. E depois se formaram já as galáxias, primeiro as protogaláxias, né? Depois, que a protogaláxias é o progenitor das galáxias, e depois as galáxias e as estrelas, e até o que a gente tem hoje, né? Tem alguns desses gráficos que aí mostram assim, o Demócrito ou um outro grego lá pensando, e aí tem os homenzinhos que apareceram, tem a Terra, e assim por diante, né? Então, isso aqui foi registrado, foi tirado de um trabalho feito pela Beatriz Abdala, né? Quando ela escreveu, ela tem um livrinho também muito interessante, tem um filme também que vocês podem assistir, que se chama O Discreto Charme das Partículas Elementares. Muito interessante. E como é que a gente tenta reproduzir isso? Lá nos laboratórios. Então, tem aqui para vocês olharem uma foto aérea do CERN, que é o colisor de íons pesados europeu, né, que fica na fronteira entre a França e a Suíça, e tem quilômetros de raio, fica subterrâneo. Então, aí é uma foto mostrando mais ou menos onde é que ele está, lá embaixo. E o ALICE, o ATLAS, LH, o CSMS e o LHCb são os detectores de partículas. Aqui à esquerda tem uma foto do colisor, vista por dentro, né? Então, são esses tubos gigantes por onde as partículas são aceleradas. E aqui à direita tem o que se vê, que não é grande coisa, que são esses jatos que se vê depois que a colisão acontece, e são esses jatos aí todos coloridos que os físicos ficam tentando interpretar para saber o que se deu na colisão dessas partículas. Também tem um outro filme que é interessante, que acho que está disponível, ele passou no cinema por algum tempo, chama Particle Fever, ou A Febre das Partículas, que conta um pouco da história da construção desses colisores e a luta que foi, né, para conseguir verba e para justificar a importância de saber o que são essas partículas e como explicar para um político, né, a relação que essa interpretação tem com o nosso conhecimento do universo, saber o que ele é e para onde ele vai. Bom, essa figurinha que eu já mostrei para vocês, vou repetir, né? Isso aqui é quando a gente tem a colisão de íons pesados, então tem lá, e aí o que se vê, esses jatos de partículas são as coisas que são recebidas nos diversos detectores, e aqui tem uma outra, né? E isso aqui a gente já viu. Isso aqui foi no RHIC, que é o Relativistic Heavy Ion Collider, não é esse acelerador esse é o CERN, né, onde está o LHC, Large Hadron Collider. As energias envolvidas são diferentes, mas as propostas são muito parecidas, de saber o que tem lá dentro da matéria. E por fim tem isso aqui que eu já falei para vocês, né, que foi quando essas ondas gravitacionais foram detectadas e se sabe que elas vieram da união de duas estrelas de nêutrons. E as condições que se encontram são condições que mostram que vários daqueles elementos químicos podem ser sintetizados aí, quando essas fulanas se fundem. Para finalizar, eu queria dizer que a gente está só no começo dessa nova era da detecção das ondas gravitacionais, né? Eu já falei aqui, a primeira delas foi detectada em 2015, depois outra em 2017, agora a gente já tem de 2019, mas isso está começando, né? E a física dos aceleradores está cada vez mais interessante, portanto, tem aí uma vida de física incrível pela frente para aqueles que se mantiverem aí no nosso curso. Então, eu vou parar a apresentação e vou parar de gravar também, pode ser? Para a gente conversar se alguém tiver alguma dúvida. Então, a ideia foi bem motivacional, né? Mostrar para vocês quanta coisa interessante que a gente não conhece e que está aí